E aí, amigo provedor, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Grupo Intellect. Hoje nós vamos conversar sobre contabilidade, sobre como que a contabilidade impacta lá no seu CNPJ. O que uma contabilidade boa vai fazer de diferente pelo seu CNPJ. Estamos aqui hoje com o Otávio, que é um contador especializado em telecomunicações, e a gente vai conversar um pouco sobre contabilidade. Otávio, seja bem-vindo. Fala pessoal, muito obrigado aí pelo convite, né? Somos sócios aí do Grupo Intellect, vamos conversar um pouquinho com o pessoal aí, né? Falar sobre contabilidade, mas assim, nada muito técnico, né? Vamos falar como um empresário mesmo, como dono de empresa e levar ali o ABC da contabilidade para os provedores aí. Perfeito, perfeito. Até ia te falar para não falar muito técnico, para a gente explicar de maneira simples. Otávio, vamos falar do que mais dói, né, para o empresário, que é de fato o imposto, né? A gente ouve falar muito de regimes diferentes, regimes tributários ali, e o imposto é um negócio ali que impacta diretamente o empresário, o dono de provedor, né? Hoje, dentro dos regimes ali, o que muda, assim, na prática, entre um e outro, assim, entre simples, lucro, o que varia de um regime tributário para o outro, na prática, para o dono da empresa? Certo. Hoje existem 3 regimes aí, né? Tirando o MEI, né? Existe o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, né? Hoje, para o provedor de internet, por todas as contas e cálculos que a gente faz, todos os acompanhamentos que a gente já fez, o que mais vale a pena para o provedor é o Simples Nacional. Por quê? O provedor, ele acaba tendo ali uma margem de lucro, que a gente chama, em torno ali de 25%, 30%. É uma margem boa de lucro. Então, o Simples Nacional, ele vale a pena para quem tem uma margem de lucro mais alta. A partir do momento que ele tem uma margem de lucro muito baixa, a gente costuma já fazer um cálculo para ver se vale a pena levar ele para o lucro presumido, para o lucro real. Por exemplo, o lucro presumido, a margem de lucro ali, o que acontece? O governo, ele dá uma estimativa ali de quanto a sua empresa tem de lucro, 32%. Se a sua margem for muito abaixo disso, já vale a pena começar a estudar para levar para esse regime, entendeu? Só que tem que ser levado em consideração outras coisas. O provedor, quando ele sai do Simples Nacional, ele tem que começar a pagar FUST, Funtel. A folha de pagamento dele fica muito mais onerosa. Ele começa a pagar ali 20% de INSS patronal, que é aquele imposto sobre o total da folha de pagamento. Então tem que ser levado em consideração essas outras questões também, né? E hoje, assim, vale muito a pena também trocar de regime quando a atividade ela tem algum tipo de benefício. Então, por exemplo, vou dar exemplo aqui de atividades que têm benefícios que a gente coloca já direto no lucro presumido, independente do faturamento. Posto de combustível, farmácia, supermercado, que eles trabalham ali com a margem de lucro baixa, né? Eles trabalham muito na quantidade, margem de lucro baixa, e esses produtos que eles trabalham têm benefícios ali, entre PIS, COFINS, ICMS, então a gente consegue destrinchar mais benefícios para eles do lucro presumido. Já com o provedor isso não acontece. O provedor ele não tem benefícios ali diretamente na legislação com redução de impostos indo para outro regime. Então o provedor ele acaba saindo do simples e indo do lucro presumido, geralmente quando o cara estoura ali o valor de faturamento. Né? Quando o cara passa ali de 4.800.000, e aí ele acaba estourando e daí não tem para onde fugir, né? Eu acho assim que, né, toda essa introdução, esses pontos que você levantou é interessante, porque querendo ou não, os regimes eles são fases do provedor. Né? Ou seja, quando o provedor de internet tem ali até 5.000 assinantes mais ou menos, porque ele não está prestando o serviço só de internet, tem outras coisas ali no meio, consegue fazer um estudo e ele consegue ficar dentro do Simples Nacional ainda sem estourar o faturamento. Então, acredito que desse ponto para cima seria a virada de chave ali, de uns 5.000 assinantes para cima. Quais são as fases legais ali de pensar numa troca de regime tributário? É interessante a gente começar a pensar já numa troca, né? Quando o provedor está chegando próximo do faturamento ali, de estourar o Simples Nacional, né? Então, quando ele está batendo ali, vamos falar assim, o limite do Simples Nacional é 4.800.000 nos últimos 12 meses de faturamento, né? Quando o provedor está batendo ali já 3.500.000 e tal, que dá mais ou menos aí um faturamento com quem tem 5.000 assinantes, quem tem 5.000 assinantes, de média aí que a gente tira, vai estar tirando aí por mês uns 400, 500 mil reais, né? Dependendo. Dependendo do estado, né? Dependendo do estado, dependendo... Ticket médio. Isso, ticket médio para o provedor ali é R$100, né? O plano padrão de 200 mega internet é R$99, né? Mas o cara vai estar tirando aí em torno disso. Nesse momento a gente acostuma fazer um cálculo para estar trocando de regime, né? Ou para ver se a gente tem alguma outra medida que a gente pode estar fazendo ali para estar diluindo esses impostos dele. Porque a partir de R$3.600.000 de faturamento,
o ICMS do provedor, ele começa já a ser tributado direto pelo Estado. Então, ele sai lá da guia do DAS, ele para de pagar direto pelo DAS e ele paga direto para o Estado. E aí, ele vai pagar ali, por exemplo, 27,5% de ICMS, né? Então, a partir desse momento de faturamento, o ICMS ele já passa a ser tributado como empresa do lucro presumido. E os outros impostos federais, ele continua pagando no DAS. Nesse momento, a gente começa já a fazer esse estudo, para ver se compensa ou não já fazer uma troca de regime, já ir trocando isso. Mas você até falou, né, que muitos provedores vêm pra gente com essa ideia já, né? Eu queria trocar meu regime, eu ouvi falar que lucro presumido é melhor, eu ouvi falar que lucro real é melhor. Eu vejo que isso acontece muito, porque, vamos ser claro aqui, né? Honorário de empresa do Simples Nacional é um valor X. Honorário de empresa do lucro presumido é um valor 2x. Honorário de uma empresa do lucro real é um valor de 4x. Então, o que muita contabilidade faz? Os caras só vendem plano de lucro presumido e lucro real pro cara. Porque o cara vai ganhar 3, 4 vezes a mais, entendeu? Muito mais caro, né? Muito mais Mensalidade. caro. Muito mais caro. Eu já peguei cálculos aí que mostraram para clientes, mostrando uma melhoria ali de impostos, uma redução, que, falei, isso aqui não faz o menor sentido. Porque estão mostrando pro cara que ele vai ter uma redução daqui 3, 4 anos e tal, não sei o quê, bababá. Você vai ver na prática, não é isso, não é assim que acontece. E outra, no começo, o cara tá abrindo provedor agora, tá começando a operação agora. Como que você vai arrebentar o cara aí com 30% de imposto, com 4, 5 mil reais de honorário de contabilidade, que é o que cobram do lucro real? Então, assim, muito escritório tenta vender esse quesito, entendeu? Porque o cara ganha muito mais trabalhando com empresa do lucro real e lucro presumido. E não é a nossa ideia. Nossa ideia é levar o melhor cenário pro cliente, pro provedor. Se tiver que ser Simples Nacional, Simples Nacional. Se tiver que ser lucro presumido, lucro real, lucro real. São coisas diferentes, só que muito escritório só bate nessa tecla, entendeu? Porque quer ganhar mais, né? No ticket médio ali com o provedor. No fim das contas, pro escritório é mais interessante porque o honorário dele é maior, né? Sim, com Só certeza. que pro provedor ele vai estar, às vezes, esmagando uma margem que poderia ser uma margem de lucro e ele ainda teria um fôlego ali para ficar num outro regime. Com certeza, o cara ainda tinha um fôlego para trabalhar no Simples Nacional, para conseguir construir ali faturamento na empresa, para conseguir construir fluxo de caixa, para conseguir construir um lucro melhor, para depois pensar numa migração, né? E o pessoal pensa muito também questão de status. O pessoal acha que ter empresa do lucro real, do lucro presumido é status. Minha empresa está grande porque ela está no lucro real, no lucro presumido. Não. Existem empresas grandes no lucro, no Simples Nacional. Ou o contrário também. Às vezes, por exemplo, a sua empresa está no Simples Nacional tendo muito mais lucro do que uma empresa que está no lucro presumido. Até faturando mais, só que tendo muito mais custo. Então, o que manda é a margem de lucro, entendeu? Exatamente. A gente sempre bate nesse ponto, já é, acho que a terceira vez que eu falo exatamente disso. Uma empresa, ela não necessariamente ela tem que faturar muito, ela tem que dar muito lucro. Porque não adianta nada você ter uma empresa que fatura 4 milhões e você está tirando ali de lucro 40 mil reais. É muito melhor você ter uma empresa que fatura 100 mil e você está tirando o mesmo 40 mil de lucro. Com certeza. Porque significa 40%, ou seja, a operação de 100 mil é muito menos dolorosa e com muito menos dor de cabeça do que uma operação de 4 milhões. Então, obviamente, quanto mais lucro a empresa der, melhor para o proprietário. E não quer dizer também que quanto mais funcionário, mais faturamento e mais lucro, né? Porque não tem nada a ver. Quer dizer que você tem mais colaborador, você tem um faturamento maior ou você tem um lucro maior. Você tem mais dor de cabeça. Porque muitas vezes os clientes vêm, né? E eles ficam receosos em falar o número de colaborador que ele tem, porque vai influenciar num honorário muito mais elevado que faturamento, dentro do Simples, margem de lucro. Então, ou seja, a contabilidade, ela precisa entender, ter o panorama geral ali dos dados, né, financeiros da empresa. Ou seja, se você não confiar no seu contador, né, qual que é o viés? Se não explanar realmente 100% da realidade do provedor ali para a contabilidade, que é quem vai cuidar do dinheiro, né, da empresa, fazer com que a empresa ela esteja dentro das legalidades e, em contrapartida, também não pagando tanto imposto, né? Então, acho que isso é legal da gente comentar também, porque a contabilidade ela tem que ser amiga do provedor. Sim, com certeza. Muito provedor aí, eles vêm com propostas de outras contabilidades que o cara tá observando ali só o lucro, só o preço e o escritório tá querendo ganhar em cima do cara, né? Tá mostrando ali um cálculo para ele que nem sempre faz sentido. Tá mostrando ali uma planilha de redução para 3, 4 anos que na prática não é aquilo hoje, né? E o cara também precisa sobreviver hoje. Não adianta ele vir com planejamento daqui 4, 5 anos. Planejamento vai morto até lá. Planejamento é 12 meses, planejamento é 24 meses. Depois a gente faz um novo planejamento e assim por diante.
né? Então, é nesse sentido. Passar orçamento de contabilidade não é só preencher formulário, né? Você precisa entender do provedor. Exato. E algo muito comum que a gente ouve no nosso meio, já faz muito tempo isso aí, é o SVA, né? Que é exatamente esse ponto onde o cara ainda tem um fôlego antes de mudar de regime, e aí tem a possibilidade dele fazer essa implementação do SVA para manobrar melhor ali e diluir um pouco de imposto. Durante muito tempo, Otávio, chegavam muitos clientes para a gente e falavam, eu estou no Simples Nacional, não compensa por SVA, é só para quem mudou de regime, né? Tinha esse... eu me lembro que há uns 2 anos atrás era um estigma muito forte, né? Você conversava com qualquer empresário que era do Simples no nosso ramo, ele falava, não compensa. Tanto é que ele nem ia atrás disso, né? Hoje a gente já sabe que é algo que faz sentido sim, e que na prática é possível. Então eu queria que você explicasse assim, até se a gente pudesse explanar alguns números assim, do que dá para ser feito, de alguns cases assim que a gente poderia citar assim, aconteceu isso, quais são, né, os SVAs que a gente pode considerar ali, o que é SVA, né, propriamente para a gente aplicar. Então, para a gente explanar um pouquinho disso aí e realmente, né, desmistificar isso aí de que não compensa, né? Até você citou, né? Até alguns anos atrás, aí chegava muito cliente pra gente que o cara tinha ali... ele falava, mas o meu contador falou que o SVA não pode ser aplicado ao Simples Nacional. Pô, não existe isso, não existe essa lei, não existe essa aplicabilidade. Mas o que acontece também? Cai nesse mesmo cenário que a gente estava falando anteriormente. O contador falava pro cara que só pode ser do lucro presumido para aplicar SVA. Por quê? Porque ele ganha mais com a empresa do lucro presumido. Então, o cara não queria aplicar no Simples Nacional. E outra, o nome de Simples Nacional só tem o nome de Simples, né? Por exemplo, principalmente no cálculo ali de impostos de uma empresa, de um provedor de internet, na hora da gente fazer o cálculo ali dentro do Simples Nacional, é complicado. Principalmente quando tem SVA, quando tem SCM, quando tem alguma outra venda em conjunto e tal. Você tem que saber ao certo ali como colocar essas informações para não ter nenhum tipo de problema com a Receita Federal. Então, muito contador não acaba fazendo SVA para o provedor no Simples Nacional, né? Porque não sabe, porque dá trabalho e porque quer ganhar mais no lucro presumido. Porque você colocar SVA realmente, fazer o cálculo de SVA no lucro presumido é mais fácil. Porque os impostos ali é só preencher valor, entendeu? Uhum. No Simples Nacional, não. Simples Nacional você precisa, de fato, ali demarcar as informações, colocar percentual, isso e aquilo e tal. Dá um pouco mais de trabalho para fazer o cálculo ali na prática de gerar guia, né? Então, muito contador quer falar pro cara que só pode aplicar o SVA no lucro presumido. E, gente, isso não é verdade. Se o seu contador tá te falando isso, vem conversar com a gente aí que alguma coisa tá errada, né? Então, até alguns pontos que eu falo pro pessoal, sempre que eu converso com algum provedor, eu falo para ele questionar, ele fala, porque, eu tô com meu contador lá da minha cidade, tô há 15 anos com o cara, tô há 10 anos com o cara, é amigo da minha família e tal. Eu falei, tudo bem, é amigo da sua família, tá com você há muito tempo, mas, cara, contabilidade, assim como engenharia, né, assim como medicina, cada um tem sua área, né? Então, principalmente contabilidade, que assim, a gente sabe o tamanho do calhamaço de legislação tributária que existe no Brasil. É um dos países mais complexos tributariamente do mundo falando. Então, cara, um contador não vai saber fazer tudo. Isso é fato. Não tem como. Dificilmente o cara vai assumir isso. Dificilmente o contador vai chegar e falar, não, isso aí eu não pego. Não, porque contador tá sempre ali... A maior parte dos contadores é desesperado, querendo o cliente de qualquer lado, atirando para todo lado e acaba fazendo um monte de cagada por aí. Então, assim, dificilmente o contador vai ter a humildade de falar assim, cara, não, isso aí eu não sei. O seu nicho eu não sei atuar. Seu nicho eu não sei atuar, cara. Eu vou acabar causando prejuízo para você, se eu estiver te atendendo. Mas não, o que acontece? O cara vai lá, abre o escritório da cidade ali, parente do amigo, do avô, alguma coisa assim... Chega nesse cara, acha que tá sendo feito tudo certo. Depois de 3, 4 anos, descobre que, tá pagando 2 vezes imposto. Tá emitindo nota fiscal errada, que acontece muito. Então, até algumas perguntas que eu falo pro pessoal fazer pro seu contador. Fala, meu amigo, você sabe fazer cálculo de SVA? Você sabe como aplicar o SVA? Você sabe qual é o tipo... Se já falar, não souber a nota fiscal que o provedor tem que emitir, se falar que é a nota fiscal de prestação de serviço, por exemplo... Cara, já tá completamente equivocado, né? E a gente pega muito caso assim. Emitir guia de imposto e fazer admissão de colaborador, toda a contabilidade faz. Sim, exatamente. O diferencial ali é entender do nicho, é entender do negócio do cliente, né? É entender as particularidades por trás daquele CNPJ, né? Exatamente. Não é entender que todas as empresas são iguais. Não, todas as empresas têm CNPJ, é óbvio, né? Mas por trás do CNPJ, quais são as atividades que essa empresa ela exerce, né? Exatamente. E além disso, tem que entender também, entender o cliente, né?
entender ali a história de vida desse cliente, porque querendo ou não, nós atendemos provedores de internet e a gente tem que se comover por cada história. Então, não quer dizer que o que serve para um vai servir para o outro. Por isso que a gente trabalha de uma forma personalizada. Sim, não dá para ser padronizado, né? Então, é justamente isso. Muito contador acha que é padrão. Empresa simples nacional é uma coisa só. É tudo igual. Aqui vou calcular o DAS aqui, vou calcular isso, calcular aquilo, prestação de serviço, emitir nota de serviço, venda de venda. E, cara, não é assim. Aplica a mesma nota, a mesma regra e acha que passa uma régua ali, tá tudo igual. Cara, e não é isso, né? Não é dessa forma, né? E a gente pegou muito caso já, né? De provedor que veio pra gente, o cara emitindo nota de prestação de serviço na prefeitura, pagando ISS quando devia estar pagando ICMS pro Estado. E, cara, inclusive, vários provedores, depois que vieram pra gente, que a gente regularizou, aceitou, deu tudo certo, eles começaram a receber termo de intimação lá de trás, falando assim, o Estado falando, viu? Cadê meu ICMS? Cadê a minha nota modelo 21? Cadê a transmissão do arquivo da nota modelo 21 para ser fácil, que ainda é manual? Então, e aí você pagou lá, durante o ano, você pagou lá 30 mil de ISS para a prefeitura, mas deixou de pagar 40 mil para o Estado aqui em ICMS. E aí? E eu vou dizer, a prefeitura, que ela não vai falar que tá errado. 2, ela não vai te devolver esse dinheiro, mas nunca na vida. E 3, você vai ter que pagar pro Estado. Então, foi tonto, pagou 2 vezes. Mas é mais fácil você fazer um Pix errado pra uma pessoa estranha e conseguir esse dinheiro de volta do que... Tem meios. Dá pra entrar com processo jurídico, mas aí todo mundo sabe que vai se alongar ali por bons anos, que é um dinheiro seu que você tirou do seu fluxo de caixa ali. E já foi. E o pior, né? Porque não é que você só pagou e tá certo, não. Você pagou errado e tem que pagar de novo pro Estado. Então, cara... a gente fala, quem tributa errado paga 2 vezes. Paga 2 vezes. Essa é a maior verdade de todas. E, cara, é isso. Então, o provedor ele tem que ter essa consciência que dificilmente, cara, um escritório de contabilidade ali padrão, que atende todo mundo, que não é especializado da área dele, vai conseguir atender ele da forma correta ao fundo, tá? Sim. Eu, quando vim para essa área de provedor, né? Antes eu não era da área de provedor. Cara, quando eu entrei, é um outro mundo. Eu já tinha 15 anos de experiência em contabilidade. Fomos abrir a Intelectcom, né? Vamos para essa área de provedor e, cara, eu tive que estudar e meio que começar de novo na contabilidade para entender toda essa área de provedor de internet, porque realmente é outros 500. A emissão de nota é diferente, a transmissão para o Estado é diferente, os impostos são diferentes, os abatimentos são diferentes. Então, o provedor fica esperto aí se o seu contador fala para você emitir nota fiscal de prestação de serviço, fala que SVA não é permitido no Simples, fala que não sabe fazer cálculo de SVA. Fica esperto, porque eu não falo que eu atendo todos os nichos. E um contador que fala que atende todo mundo, alguma coisa aí não tá deixando de ser feito, entendeu? Algo de certo não tá errado, né? Então... É porque talvez para ele a contabilidade é o que a gente acabou de falar. Emitir guia e admitir funcionário. E o provedor vai ver na ponta ali o que acontece, né? O BO o rojão não vai estourar amanhã. Não é um negócio que o cara emitiu errado aqui e amanhã deu problema. Não, é coisa que daqui 6 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, que a Receita tem 5 anos para pegar qualquer coisa. Então, não é amanhã que vai dar BO. É daqui uns tempos só. E às vezes o cara nem fica sabendo que tava pagando todo esse tempo 2 meses, 2 vezes impostos, 3 vezes impostos, não tava batendo isso, não tava batendo aquilo. Mas eu fugi totalmente da sua pergunta inicial, a gente foi para outro caminho, vamos voltar a falar de SVA. Então, a pergunta era sobre o SVA, o que é, né? O que a gente pode considerar ali que o provedor pode aplicar e na prática, assim, isso gera uma economia, o quanto que a gente consegue de economia, quando que é interessante o provedor, mesmo no Simples, começar a pensar nesse problema, porque a gente falou que antes tinha esse estigma, mas também tem hoje, na contramão, tem o cara que chega faturando 5 mil reais, que ele acabou de abrir a empresa, ele já quer pôr o SVA já, ele nem tá emitindo imposto ainda, tá pagando ali 15 reais de DAS e ele já quer colocar um SVA em cima. Aí também ele tá sendo precoce, né? Mas qual que, assim, seria o ponto ali, falar, a partir daqui começa a ser bem interessante, você vai começar a, de fato, ter uma economia real ali na ponta mesmo? De novo, Arthur, falando sobre margem de lucro, né? Vale a pena para o provedor começar a pensar em já implementar um SVA e tudo mais. O cara pode fazer isso desde o começo.
Desde que? Desde que caiba na operação dele, desde que caiba no orçamento dele, desde que seja bem planejado desde o começo. A gente já implementou SVAs em provedores desde o início, porque já tava ali calculado dentro da margem de operação dele, entendeu? Então, não tem vou começar a partir de tal valor. Não, claro que assim, quanto mais faturamento você tem, e digamos assim, você estava lá em 100% SCM, né? 100% nota modelo 21 ali e tal, plano de internet. Se você está lá emitindo 100 mil por mês e começa a aplicar um SVA no mês seguinte, a sua diferença de redução vai ser muito grande. Ao invés de você começar com 10 mil de faturamento e ter um SVA que vai ser uma redução mínima, né? Então, quanto maior o seu faturamento, quanto mais vai escalonando a sua empresa, melhor você já colocar um SVA, né? Porque a sua redução vai ser cada vez maior. Ela vai ser progressivamente ali. Assim, né... Colocando aí um ponto também em cima disso que você falou, é a questão do SVA, que é benefício para o assinante, né? Porque, eu começo, quando eu abro o CNPJ, eu já vou incluir um SVA, ou eu vou faturar mais para poder incluir um SVA? Igual você falou, desde que caiba dentro do orçamento e faça sentido para o provedor de internet, ele que vai analisar se faz sentido naquele momento. Porque no início, ele não está pensando em reduzir imposto, ele não está faturando nada, né? Ele está pensando muito mais no benefício para o assinante dele. Poxa, esse SVA aqui vai fazer sentido para o assinante para poder incluir? Então, é claro que se a gente lá dentro da inteligência do negócio, né, porque é dentro dos departamentos que vocês analisam ali caso a caso, o provedor vai chegar com a proposta, com o orçamento daquela empresa que entrega streaming, entrega livros digitais, jornais e por aí vai. Vocês vão falar para ele, olha, isso aqui que você quer colocar, pensando no lado burocrático, em redução de impostos, beleza, faz sentido e você vai ter X de redução. Então, se é benefício para o assinante, bacana, porque além disso você vai ter o ganho tributário também. Então, tem as duas pontas, né? Tanto o ganho tributário quanto também o cenário competitivo lá na região dele, que é o SVA, que é o diferencial para que ele possa ter mais assinantes, né? Isso, exatamente. São esses dois cenários mesmos, né? Quando a gente conversa com o provedor ali, uma das primeiras perguntas que a gente faz para ele é o seguinte: olha, você está pensando... Vamos do princípio fingir que tem um provedor aqui que está escutando a gente que nem sabe o que é SVA. SVA, o serviço de valor agregado ali, né? É um serviço além do serviço de SCM, né? É um serviço adicional, um serviço a mais, agregado. Então, por exemplo, você vende o seu SCM, que é o pacote de dados ali para os assinantes e tudo mais, e o SVA, ele acaba sendo um outro tipo de benefício que você entrega ali dentro do seu plano. Então, ele vai ser um antivírus, um e-mail personalizado, ele vai ser desde um streaming, desde vários tipos de clube de compras, vários e vários tipos de benefícios, né? E aí, existem dois caminhos, dois cenários, né? A gente tem ali streaming que custa desde 30 centavos por assinante até streaming que custa aí R$20 por assinante, né? Tudo depende de onde o provedor tá, se cabe no orçamento, o que cabe naquele momento no orçamento dele, né? E o que ele quer entregar ali também pro cliente final dele. Eu quero ter um SVA aqui que vou poder usar como brand na minha marca, que eu vou poder, usar isso aqui como marketing, como diferencial do meu provedor, do meu produto, né? Vou colocar aqui uma Netflix. Vou colocar aqui uma HBO, alguma coisa assim, um Premiere, né? E já tem aquele outro SVA que o cara, não, eu só quero a redução de imposto, quero deixar ali disponível um antivírus, caso o cara, meu assinante queira usar, né? Mas eu só quero ter os benefícios de estar utilizando isso, de estar passando isso como redução de impostos, né? Então, tem essas duas linhas. E tem o pessoal que coloca os dois. Então, o cara faz ali um mesclado. Claro, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui das grandes lá. A Claro faz isso. Coloca lá o antivírus lá. Antivírus, se você vê streaming. Você vê a sua fatura da Claro lá. O que menos tem a internet. Tem uma cacetada de livro, de não sei o quê. Isso e aquilo e tal. Os caras fazem um aglomerado de coisa ali. Talvez lá a Claro TV. Talvez tem pessoas que usem ali realmente a Claro TV e tal, não sei o quê. Mas o restante das coisas que tem ali, ninguém tem. Então... E eles vendem a Claro TV lá como diferencial. Então, tudo depende de onde o provedor tá, né? Às vezes, na minha região aqui, eu tô abrindo uma empresa aqui lá em Pindamonhangaba, né? Tô abrindo um provedor aqui e tem só mais 2 na cidade. Esses 2 aqui, eles não têm nenhum tipo de streaming, não tem nenhum tipo de diferencial, não entrega nada ali a mais pro cliente. Opa, então eu vou contratar aqui, né, X streaming, vou contratar aqui um serviço de livro. Vai ser um diferencial competitivo. Para ser um diferencial competitivo, porque hoje, né, o provedor, ele tenta competir com o outro ali na margem da risca de preço ali, né? Então...
E às vezes nem sempre o preço vai acabar ganhando, né? Porque tem um limite mínimo que o cara pode colocar, né? De preço na internet. Tem uns provedores que acham que não. Tem uns provedores que acham que dá pra pagar pro assinante entrar só pra tirar o assinante do concorrente, né? Tem uns caras que queria fazer isso, mas, né? Existe de fato um mínimo ali, né? Se você tem um estudo para fazer isso, ó, eu consigo aguentar aqui, né? 3 meses aqui do meu fluxo de caixa, dando bonificação aqui pro cara entrar e tal, e não sei o quê. Eu tenho um LTV aqui de tanto. Esse cara vai permanecer na minha base 1 ano, 2 anos e tal. Então eu vou faturar tanto depois de 3 meses. Dá até para se pensar em fazer aí alguma coisa nesse sentido no começo, né? Mas a grande maioria não tem como, não. Olha só, né? Não foi com esse intuito, mas você falou um dos diferenciais da Intellectcom, que é o quê? A inteligência do negócio do nosso cliente. Então, ou seja, você é um contador que não era do ramo, né? Que tem era 15 anos de experiência fora de telecom, entrou no ramo de telecomunicações e você não está pensando somente em falar de imposto, você não está pensando somente ali na parte tributária, da contabilidade. Você está falando sobre o negócio, o que faz sentido para o provedor, para o empresário e não somente para o CNPJ ali pensando nas reduções, pensando em amarrar tudo aquilo nas burocracias e ficar dentro da legalidade. Você está falando no que pode ser um diferencial competitivo. Por isso que lá dentro a gente analisa os dois cenários, tanto que faz sentido para ele pro imposto, quanto que faz sentido para ele fazer o negócio dele crescer, né? Aumentando ali o faturamento, aumentando a margem de lucro e sendo um diferencial competitivo também. Ou seja, você tocou num tópico do marketing, que é o que? O branding. Ou seja, por que um contador precisa saber disso? Né? Um contador especializado em telecom que quer entender que o provedor de internet ele precisa crescer e ele crescendo é interessante para nós, é onde vai fazer total sentido e vai valer a pena o nosso trabalho, né? Ou seja, por que você fala sobre isso além de falar sobre contabilidade? O nosso... Assim, eu acho que até o que bateu muito quando a gente foi abrir as empresas, né? Foi abrir a Intellectcom, começou isso aí, foi que justamente tinha essa visão, né? Essa visão empresária, né? Essa visão de negócios, de empreendedorismo, né? Então, assim, o pessoal às vezes tá acostumado com um contador lá, um cabecinha branca lá atrás da mesa, uma pilha de papel e só falando de imposto, preenchendo guia, né? E não é isso, cara, não é isso, né? Acho que hoje o cenário pede... Tanto que desde o começo, quando a gente abriu, não sei se você se recorda, eu nunca usei o termo escritório de contabilidade. É sempre empresa de contabilidade. Porque é uma empresa, entendeu? E a gente, como empresa, como dono de empresa, a gente tem que pensar como empresário. Então, não adianta só a gente pensar em guia de imposto, em redução, isso aqui. Não, a gente tem que pensar no cenário todo. Né? E até por isso que a gente tem as empresas com a solução 360 para o provedor. A gente sempre fala disso, né? De entregar ali tudo o que ele precisa num só lugar. Então a gente fala muito sobre marketing, brand, comercial, vendas. A gente tem essa visão sobre tudo, né? E é a visão que o contador hoje precisa ter, né? Não adianta você só observar números, só observar planilha e não entender de fato o seu cliente, o modelo de negócio do seu cliente, o mercado do seu cliente. Então, o cara ali que está atendendo 2 provedores no escritório dele, às vezes só um, e está atendendo uma cacetada de outra empresa ali da cidade, do bairro, né? Esse cara não vai conhecer a fundo o negócio dele. O cara não vai saber, ticket médio assinante, diferencial de provedor de um para o outro, esse provedor aqui tem isso, tem aquilo, está implementando isso. Ele não conhece, né? A gente não. A gente está em evento, a gente está batendo papo com os nossos clientes, a gente está visitando nossos clientes, a gente vai até o cliente. A gente está nesse ramo. Então, por isso que a gente fala muito sobre brand, sobre venda, sobre tudo, porque a gente entende de fato o negócio do cliente, né? Eu não estou ali para ser contador, né? A gente está ali para ser, na verdade, um consultor de negócio. Exato, né? Exato. Fazer todo esse diferencial. Realmente, o que a gente tenta ali e o que o provedor precisa é conectar todos os pontos ali do negócio dele, conectar a parte tributária a realmente o que faz sentido comercialmente e o que faz sentido tributariamente, né? Não é só aplicar ou não, né? E em que momento fazer isso para que, de fato, aquilo gere um benefício ali a longo prazo, né? Um ponto que a gente comentou interessante também é sobre o Simples Nacional, né? A gente tem ali a margem de faturamento e o que acontece quando a empresa estoura essa margem aí? E de imediato ele é colocado em outro regime, ele consegue voltar para trás. Eu sei que agora tem alguns clientes aí que já estão falando sobre recebendo notificações sobre desenquadramento, um período de fim de ano, um período de readequação, né, de ajuste. Então, assim, imediatamente o cara é desenquadrado. O que acontece nesse período? Agora em setembro, outubro, né, as empresas do Simples Nacional ali que tem
que é o Simples Nacional? Vamos começar do começo também. O Simples Nacional é um tipo de programa especial do governo para pagamento simplificado dos impostos. Então, o cara paga ali cerca de 8 ou 9 impostos, tudo numa guia só, né? E paga ali e tá tudo certo com o governo. Para ele permanecer nesse regime, ele não pode ter nenhum tipo de dívida com o governo. Então, o que acontece? Agora, no mês de setembro, outubro, a Receita Federal ela faz o levantamento de tudo que o cara tem aberto ali, e às vezes nem tudo. Às vezes ele pega só desse ano para cá, às vezes pega só 2023, às vezes pega só segundo semestre do ano passado. Mas eles fazem esse levantamento agora e eles mandam uma notificação pro cliente, né, através do ECAC, que é o portal da Receita Federal, dizendo ali, olha, seu provedor, você tá devendo aqui 5 DAS, 4 INSS, isso e aquilo e aquilo. Se você não regularizar, você tem aí o prazo de 30 dias para estar regularizando isso. Se não regularizar, sua empresa será excluída do Simples Nacional em 31/12, né? E agora começa uma correria para a gente justamente fazer o levantamento dos clientes, para a gente estar verificando ali quais clientes têm pendências, quais não têm, fazer parcelamento de tudo e tal, para a gente conseguir regularizar. E é uma época boa até pro pessoal e para os clientes estarem avaliando, né? Os outros provedores avaliando o que a contabilidade dele está fazendo para ele. Se a sua contabilidade ainda não está te falando sobre isso, né? Então não tá te falando, olha, não tá se espertando. Você mesmo às vezes sabe, ó, eu tenho um DAS ali aberto, eu tenho um INSS aberto, minha contabilidade não passou nada ainda. Não veio falar comigo. É uma hora de você se atentar aí com o pessoal para tá, porque esse é um período bom para estar migrando de contabilidade. O pessoal acaba, o contador sumiu, não consegue retorno do contador, não consegue resposta, o cara não faz o parcelamento que tem que fazer. Às vezes o cara te manda lá uma cacetada de guia lá que tá devendo e o cara fala, viu, mas você não me passou. Onde surgiu tudo isso? Onde surgiu isso aqui? Você não me passou isso aqui? Não, mas você não me mandou isso aqui. Então é hora de você avaliar como que tá também o serviço da sua contabilidade. IPVA, faz o provedor de internet ali, o CNPJ desenquadrado Simples Nacional? Cara, o pessoal acha que não. Mas, na verdade, ele não faz desenquadrar. Só que, por exemplo, o cara, digamos assim, o cara tinha lá as pendências, as dívidas, pagou tudo. Fez o parcelamento ali e tal, pagou tudo. Se ele não pagar até 31/12, se ele não fizer um parcelamento, não regularizar, ele é excluído. E aí, em janeiro, a gente tem que pedir o reenquadramento dele no Simples Nacional. Então, na hora de pedir esse reenquadramento, lá em janeiro, se ele tiver sido excluído, se ele tiver IPVA em aberto, não entra. Fica de fora. Que loucura, né? Cara, loucura. Porque daí os caras fazem né? Os caras captam eles tudo. vão puxar tudo daí, né? Tudo, daí... tudo. Aí e passa por todos os órgãos. Então, por exemplo, se o cara é excluído e na hora de a gente retornar ele para o Simples, lá em janeiro, os caras vão fazer levantamento de IPVA, de prefeitura, de débito até municipal. Então é feito levantamento em todos os órgãos. Puxa a capivara. Puxa a capivara. Famoso puxa a capivara. Puxa a capivara. Então... E se ele não voltar, por quanto tempo que ele fica? Ele não volta nunca mais? Por quanto tempo que ele vai ficar fora do Simples, no caso? Se ele for excluído em 31/12, a gente tenta colocar ele em janeiro, né? Se ele pagar as dívidas, tiver tudo certo, a gente tenta colocar de novo. Tem até 31 de janeiro para estar solicitando a inclusão no Simples. Então, para o cliente estar pagando, regularizando, que precisa ser regularizado. Se passar de dia 31 e ele não for aceito no Simples Nacional de novo, ele tem que ficar o ano todo fora do Simples Nacional, no lucro presumido. E aí, o cara às vezes pagava ali uma margem de imposto de 7%, de 8%, somando tudo. Ele vai já para o lucro presumido, não está com a operação pronta para isso, não é o momento da empresa de ir para o lucro presumido, foi porque foi excluído. Começa a pagar já 25%, 30% de imposto. Então, aí o cara fica o ano todo fora para depois, lá em dezembro, a gente começar a regularizar de novo, parcelamento, tudo para em janeiro do ano que vem pedir a inclusão de novo no Simples. Desmonta a empresa do cara. Desmonta. A gente já viu muita empresa quebrar. Baixar o CNPJ porque não aguenta pancada. Porque, cara, quando a empresa não tá preparada, quando não é uma vontade própria do cara de ir pro lucro presumido, né? Quando o cara é excluído, é obrigado. Esse mês tá no Simples, mês que vem já tá estourado ali no lucro presumido. É doído, cara, é doído. É porque dele não tá indo por faturamento, né? Na maioria das vezes eu acho que ele tá indo por alguma cagada, né? Por assim dizer, Sim. É uma cagada. Sim. Então ele não tem o faturamento suficiente, ele não tá lucrando para aguentar o impacto que vai ser essa migração. Exatamente. Né? Ele foi colocado lá contra a vontade. E aí, cara, é doído, é borrachado, hein? Você citou que até dia 31 de janeiro, basicamente o provedor de internet tem para solicitar o reenquadramento dentro do Simples aqueles que tinham desenquadrado ao longo do ano anterior, certo? Nesse sentido, por exemplo, o provedor ele precisa quitar todas as dívidas
até o dia 31 de janeiro, ou ele precisa, por exemplo, ele tem um parcelamento que ele está honrando, mas tem, sei lá, 10, 12 parcelas pela frente ainda, ou precisa de um acordo ou precisa estar com as dívidas zeradas ali para solicitar o reenquadramento no Simples? Não, se ele tiver com parcelamento, se ele tiver pagando tudo em dia ali, parcelamento, tudo tranquilo, sem nada em atraso, fez o parcelamento agora em dezembro, tá pagando, pagou a primeira, pagou a segunda, pagou, tá, aí ele fica tranquilo, não precisa pagar tudo. Entendi. A Receita Federal considera que se você tem pendências e está pagando, né, você assume que tem pendências, mas está pagando, está cumprindo com o seu, está honrando ali, né, essas parcelas, eles assumem que você daí não possui dívidas. Então, até a certidão positiva com efeito negativa sai nesse caso. Bacana. Então, o cara consegue permanecer sim. E eu acho que Eu cito muito isso quando eu tô conversando com alguns clientes ali, que é o quê? Cara, quando você quer, de fato, regularizar, quando você quer fazer um acordo, quer buscar uma solução junto com qualquer órgão ali, seja a Receita, Prefeitura, Anatel e etc. Ou seja, tem jeito. Quando você quer se regularizar, sempre tem um jeito, sempre tem condições de parcelamento, sempre é possível se regularizar, né? Então, aquele provedor que, está ali 3, 4 anos, não consegue dormir tranquilo, ele fica pensando que amanhã ou depois chega alguém, pode lacrar os equipamentos dele, pode acabar com a operação dele ali, o CNPJ pode baixar, né? Entrar em débito e não ter mais solução. É interessante a gente falar que sempre tem um jeito, né? Por isso que é interessante analisar o cenário e mês a mês ir tratando sobre aquelas dívidas para que o provedor possa se regularizar, porque dá jeito, né? Tudo dá jeito. Tudo dá jeito. O problema maior ali é que alguns parcelamentos exigem uma entrada grande, né? Então, assim, a gente sempre orienta o pessoal. Tenho muitos que falam assim, Otávio, eu posso deixar acumular aí meus DAS o ano inteiro e pagar só no final do ano? Se não tiver outro jeito, né? Pode, mas não é aconselhável nem um pouco. O melhor dos mundos é pagar em dia ali, tentar pagar em dia os impostos, os DAS, né? Se em último caso você não conseguir, daí a gente faz um parcelamento e tal, porque parcelamento dependendo tem 10% de entrada. Então, se o cara tá devendo ali 200 mil, na largada o cara tem que deixar 20 ali. E para daqui 2 dias. Se eu peço parcelamento hoje, primeira parcela sai daqui 2 dias. Então, o cara tem que largar 20 já na entrada, entendeu? Tive cliente já que teve que largar 60 mil na entrada. Tá daqui 2 dias. Então, da onde que levanta isso no fluxo de caixa? No fluxo de caixa um dia pro outro, né? E é bem naquele momento que você tá ali, rapaz, eu preciso disso para não ser excluído do Simples. Então, o melhor dos mundos é pagar em dia, né? E o melhor dos mundos, na verdade, é ter um planejamento prévio tributário para você já conseguir reduzir a sua carga tributária. E aí, voltando a falar de SVA, né? Às vezes você tá pagando ali um DAS Você está pagando ali 10% de imposto no seu DAS, fazendo um planejamento, colocando ali a gente implementando um SVA junto para você na operação, implementando ali um livro digital, fazendo todo esse planejamento tributário para você. Cara, a gente consegue, no comercial, sempre vê aí, né, os cálculos que a gente faz lá quando está negociando. A gente pega ali um PG DAS do cliente de 5 pau, a gente reduz ali para 3 mensal. Então, uma redução de 2 mil por mês, uma redução de 3 mil por mês. Geralmente a gente consegue reduzir aí coisa de 5% a 10% ali do que o cara paga de valor, né? Então o cara pagava 10 mil, a gente consegue reduzir ele para 7, 8, né? Então é interessante isso, né? Na largada ali, você tem um planejamento ao longo do ano e agora é o momento certo para isso, né? Dezembro, a gente vai entrar em dezembro aí agora, estamos no meio de novembro. Se planejar para 2025, implementar e colher isso aí ao longo do ano que vem. Se você ainda não tem uma contabilidade fazendo isso para você, né, planejando essa questão do seu SVA, da sua venda de livro digital, colocando tudo isso junto, fazendo essa amarração correta, e aí junta com o nosso jurídico também trabalhando em conjunto, para estar atrelando ali junto aos contratos dos seus assinantes. Tem que ser tudo feito da forma correta para evitar qualquer tipo de problema. Não adianta você também só reduzir imposto e fazer da forma errada, né? Porque você vai estar pagando menos aqui, mas lá na frente. Então, agora é um momento interessante para a gente estar pensando já no planejamento tributário para 2025, né? Se a sua contabilidade ainda não faz isso para você, provedor, você está deixando dinheiro na mesa, você está perdendo dinheiro. Né? Agora é o momento de planejar, de executar, de começar a pensar ali no primeiro semestre de 2025 para começar a colocar em prática isso para ao longo do ano que vem você conseguir reduzir sua carga tributária. Nós temos menos de 2 meses para finalizar o ano de 2024 e assim, não estou falando só dos provedores de internet, mas as empresas acham que o 2025, dia 1º que eu vou começar a pensar nele. Né? Então, assim, não, já começou. Eu preciso me planejar, né? A gente precisa se situar do que realmente ele está acontecendo dentro do cenário dos provedores, que é o nicho que a gente atende, para que ele possa começar com o pé direito em 2025, né? Então, ou seja, o planejamento já começou. O ano já acabou.
o ano já acabou. Se você não tá pensando em janeiro de 2025 já, você não tá pensando em primeiro semestre de 2025, você já tá atrasado. Então, quem tinha que... assim, hoje você não vai colocar nada em prática nesse ano, né? O seu planejamento já tem que estar feito. Já tem que estar pensado, Então, né? Você tem que estar pensando já em janeiro de 2025. Já tem que estar lá na frente. O que você acha daquela frase clichê? Quem paga imposto não ganha dinheiro. Você concorda com isso aí? Eu vejo muito provedor de internet quando a gente vem negociar falando que tá ali... Por incrível que pareça, tem aí 1.000 assinantes, 700 assinantes e tá dentro de um MEI ainda. Ele fala que quem paga imposto não ganha dinheiro. O que você acha desse termo, desse clichê? Cara, principalmente nesse caso que você citou aí, o cara com 700 assinantes no MEI ainda, né? Emitindo ali 6 mil reais de nota por mês. E detalhe, né? No MEI o cara não pode nem ser provedor, então já tá tudo errado. Eu acho que, José, isso aí é se enganar. Tapar o sol com a peneira, né? Beleza, hoje você tá lucrando. Hoje, realmente, você tá no lucro. Cara, daqui 12 meses, daqui 24 meses, quando pegarem isso aí, quando você for pego, né? Aí você vai sair muito no prejuízo. E aí não é questão só de pagar o imposto devendo, aí é questão de fechar a empresa, de ficar... de perder mesmo, né? Então, não, cara, sonegar não é o caminho. Não é o caminho. Existem meios legais, né? Da gente estar conseguindo fazer essa redução, da gente estar conseguindo diminuir o imposto, a gente está conseguindo fazer um planejamento bacana, efetivo e pautado em legislação para o provedor de internet. Né? Então, existem meios, né, do cara pagar imposto, pagar da forma correta, sem deixar de ganhar dinheiro. Ganhando dinheiro, aumentando a margem de lucro. Porque pagar menos imposto é aumentar a margem de lucro, que é o que a gente sempre fala. Exato. Então, é isso. Não é só sobre vender mais, né? Não É sobre enxugar. E não é também sobre fazer esse tipo de sonegar um imposto para ganhar mais dinheiro. Eu vou abrir 3 MEI aqui, vou ter 700 assinantes e emitir 6 mil. Não é isso. É ter o grupo no WhatsApp. Vai faltar gente viva para abrir MEI. É ter o grupo no WhatsApp, é o grupo Prates, né? Só tem laranja lá dentro, né? Vários CNPJ fantasma ali para distribuir, né? Eu sei que esse é um cenário que acontece no Brasil, mas assim, é o que a gente está falando aqui. É óbvio que isso aí, uma hora vai cair e quando cair, a borrachada vai ser seca. Pode ser que nem levante mais, né? Pode ser que não levante. Pode ser que não levante Porque mais. aí a gente tá falando de incorrer em crime também, né? Não é só você tá deixando... eu tô sonegando imposto para etc. Você tá incorrendo em alguns crimes. Então, assim, aí a gente entra em outras complicações, né? E hoje, pensando no que a gente tem hoje, a gente tem uma fiscalização muito mais sofisticada, muito mais moderna. Você tem cruzamento de informação entre as agências. Então, assim... não é o cenário mais inteligente. Ele pode parecer mais atrativo, porque é onde você vai... Nossa, né? Pode parecer uma grande vantagem a curto prazo. Mas a longo prazo, a casa cai forte, e aí é onde não tem mais o que ser feito. Né? Como a gente está falando aqui, tem maneiras legais de você fazer isso com amarração, com segurança jurídica, segurança contábil, que dá para você fazer, dá para pagar imposto, e você ainda consegue... de fato, viver, né? E outra, eu vou entrar num ponto aqui que a gente já conversou, Zé, que assim, o cara sonega 100%, ele não comprova a movimentação bancária, não comprova... esse cara nunca vai conseguir captar um dinheiro. Exato. O dinheiro do FUST aí, que todo mundo tá falando, pegar dinheiro do FUST. Você, provedor que sonega 100%, esse dinheiro não é para você, tá? Você não vai conseguir pegar esse dinheiro. Então, batido e rasgado aqui, não vai, porque você tem que ter comprovação, e não é só extrato de entrada e saída do banco, é imposto pago em cima, porque o FUST é como se fosse dinheiro do BNDES. Então, eles vão fazer uma análise em cima do que você está recolhendo de imposto. Então, como que você quer pegar 2, 3, 5, 10 milhões lá e você está pagando R$15 de imposto? E não só o FUST, o próprio Pronamp. Exato. Pronamp é a mão na roda para o micro e pequena empresa, né? E o cara, o que é o Pronamp? Pronamp, o cara pega 30% do faturamento declarado na Receita Federal. Então, o seu faturamento, 30% de nada, é nada. É nada. É nada. E aí, eu vejo o empresário bravo, porque, o banco não acredita em mim, o meu dinheiro cai tudo lá. Cara, como que você quer um benefício em cima de um órgão, né? Você quer um benefício ali em conjunto com a Anatel, né? Junto aí com o Ministério das Comunicações, né? Juntando receita, juntando...
né? Todos os caciques ali, você quer benefício com eles, sendo que você nunca pagou um imposto para eles. Então, não faz nem sentido. E o banco até aceita, né? O banco, assim, quando você chega lá, leva uma declaração de faturamento assinada lá e, faturo 100 mil por mês. O banco aceita, só que ele vai te empurrar um empréstimo ali com as piores taxas possíveis. Ou seja, não tem garantia de nada, né? Nada. Agora, um Pronamp, que daí é através do governo federal, né? Ou até outras linhas de créditos que até às vezes o próprio Estado, né? Não é o governo federal, mas o próprio Estado dá, né? Disponibiliza. Você consegue pegar através do banco, só que tudo é atrelado ao seu faturamento declarado, ao que você pagou de imposto. Então, cara, no fim das contas, sonegar é perder dinheiro. Eu falo que assim, sonegar é coisa de empresa pequena. Quando o cara tá ali, beleza, no começo e tal, né, a gente fecha o olho para isso, mas quando você quer de fato crescer, quando você quer de fato virar uma empresa grande, tá no jogo, de fato, você precisa começar a faturar, a ter comprovação, a trabalhar com movimentação real. Porque, cara, senão a pancada é muito grande e você não consegue nada relacionado a isso, né? Você vai pegar um empréstimo no banco para fazer um fluxo de caixa, para abrir uma filial, para comprar um carro para a empresa, para comprar fibra. Você vai ter que pegar um empréstimo, vai pagar 30 mil, vai pagar 150 mil pro banco, entendeu? Exato. Agora, com a Pronamp, não. Pronamp você pega lá, cara, taxinha baixa, 1% ao ano. Carência de pagamento. Cara. Não tem coisa mais gostosa que isso, né? Exatamente. É dinheiro barato, né? É dinheiro barato. Então, cara... E eu digo que esse fato da empresa sonegar também, até pro cara que montou a operação e que ele pensa em vender um dia, é um negócio que ele não vai conseguir, que vai atrapalhar ele. Porque imagina uma empresa maior, você tá vendendo a tua operação para uma operadora ou para um provedor grande, a primeira coisa que ele vai olhar é se tá tudo redondo, se tá tudo certinho. Porque o cara não vai comprar um negócio que está todo irregular, que vai dar trabalho, que pode... eu tô comprando aqui, mas isso aqui pode estourar lá para frente, eu posso tomar uma multa por causa de uma cagada que nem fui eu que fiz. Então, isso aí te prejudica até no momento de você vender, se você tiver esse intuito. Eu acho que ele pode até comprar, só que se vale X, exato. vai 10%. E aí depois você vai achar abaixo. ruim ainda do cara tá te oferecendo aquilo minha lá. rede vale tanto, o cara quer pagar tanto. Mas ela tá totalmente fora do conforme, né? Tá fora das linhas. Então é onde o cara vai te amassar ali no preço Por quê? Porque ele precisa ter a margem de segurança dele ali pra tampar os buracos caso dê problema pra frente. Então, assim... Das aquisições que a gente já participou aí, né? Que a gente ajudou nessa transação, nessa compra de provedor, os caras buscam primeiro segurança jurídica, né? Segurança fiscal, segurança... Então, quem tá comprando quer segurança, né? Exato. Não quer que amanhã ou depois estoure na sua mão esse negócio. E, cara, mesmo que assim, dependendo, o cara compra ali um provedor, beleza, ele dá baixa no CNPJ, fica com os assinantes e abre um novo CNPJ. Tem rojão que pode estourar até para esse novo CNPJ, porque você pegou o ativo daquela empresa antiga. Qual é o maior ativo da empresa? O assinante. Assinante. Né? O maior ativo da empresa é o assinante. Sim. É o rendimento mensal ali da empresa. Você pegou aquele ativo, que é considerado um ativo da empresa, e colocou em outro CNPJ. Ou seja, você saiu de um CNPJ e foi para outro, mas assim... Cara, juridicamente falando é a mesma coisa. Então, o cara pode ser atrelado, sim, se tiver BO daqui pra lá, porque é nada mais do que a mesma operação. Eu acho que a gente pode até falar que é como se fosse um carro, um automóvel. Você vai comprar um carro ali, poxa, você pede uma terceira visão ali, você dá uma olhada ali pra ver. Beleza, airbag estourado, porta já foi trocada, o valor ele vai diminuindo. Uma coisa é ter um retoquezinho no para-choque. Exato. Né? Agora, outra coisa é trocar um airbag, uma porta. Exato. Leilãozinho, média monta. Você olha ali por fora a coisa mais linda. Na hora que vai pedir ali o detalhamento ali, era a FIP 100 mil, caiu pra 70. Exato. Tem um monte, né, de provedor bonito na fachada, né, então, na internet e tal, mas você vai ver por dentro, né? Exato. Isso é um ponto muito importante a gente ter levantado, porque às vezes o cara acha, eu comprei só a carteira de cliente. Nunca vai incorrer num problema para mim. Então, ainda pode acontecer alguma coisa. Eu acho que até trabalhista pode acontecer também. Principalmente trabalhista. Pode acontecer. Então, assim, só comprei a carteira de cliente, não tô levando nenhum problema. A gente tá no Brasil, né, gente? Vocês têm que lembrar que aqui é o país da burocracia. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, né? Foi até bom você tocar nesse assunto de trabalhista, cara. Porque acho que a gente não falou ainda aqui, mas, cara, é um negócio que, assim, problema trabalhista é o pior problema que a empresa pode ter. Aí é o que, de fato, quebra a empresa. E o que a gente pega muito?
Vamos lá, 3 terceirizados aqui, ó. Eu contratei aqui. 22 MEI que presta serviço todo dia. Todo dia, bate ponto. Bate ponto, cumpre horário. Então ele não é MEI, ele é um CLT, mas você não quer fazer o CLT. E ele atende ainda o celular 9, 10 horas da noite ainda. Nossa senhora, vai atender ocorrência de madrugada, à noite, vai subir em poste. Sem treinamento, sem EPI, sem nada. Não é generalizando, né? Porque não. a gente sabe que existem meios legais de terem MEIs prestando serviço para a empresa. Claro, tem muitos que prestam serviço para vários provedores, né? A gente sabe que é comum isso. Mas agora, quando você tem um cara ali, porque todo provedor, além dos terceirizados, tem os caras que são deles, né? Tem o cara que é só dele. E o técnico que é dele. Cara, o que o técnico faz? Sobe em poste, gente. Mexe com rede elétrica, mexe com... Cara, e outra, não só isso. Isso aí é o maior risco, mas o cara tá dirigindo na rua todo dia, com o carro da empresa. Quantas vezes a gente já não viu acontecer na empresa? Com um cliente nosso, com alguém... Cara, você tá com um cara desse aí, sem registro, não tá legalizado. Ou, beleza, o cara tem um MEI, tá? O cara é terceirizado, mas o cara trabalha pra você ali todo dia, das 9 às 18, Configura vínculo. Configura, mas aí... Com certeza, cara. Rapaz, o cara não... A família do cara não quer saber que ele vai chegar em casa sem uma perna. Entendeu? Lógico. Então, assim, precisa ter tudo ajustado. É óbvio que acidente vai acontecer, só que a empresa ela precisa estar resguardada, né? Com todos os EPIs ali, tudo redondinho, né? A parte das NRs ali, tudo em dia. Por isso que mais um outro ponto dentro da nossa contabilidade. Que a gente faz também, né? Que a gente consegue estar regularizando toda essa parte de NR, toda essa parte de laudo técnico, né? A gente tá para colocar em prática ainda, né? Estamos moldando, inclusive, aí ó, fica o spoiler aí para vocês, né? A gente tá em fase de moldar esse processo de laudo técnico, de NR, de segurança do trabalho, tá? De aplicação de EPI e tudo mais. A gente tá para colocar isso em prática, né? Mas, cara, às vezes o barato sai caro. É a mesma coisa. Mesma coisa. A gente já viu muito caso de cara aí que não estava registrado na empresa, que não tinha nem um MEI aberto, nem nada. O cara não estava registrado na empresa, sofreu um acidente de carro, indo atender uma OS aí, né? Ou caiu do poste, ou tal. Cara, ele tava sem registro e aí a pancada é doída, meu amigo. É doída. E aquele cara que era seu amigo, né? Naquela época, putz, ele é meu amigo, confio nele. Tá bom, você confiava nele, mas ele tinha todos os membros do corpo. E aí, agora? Cara. Às vezes você quer economizar aí, sei lá, 500, 600 reais por mês aí que você vai ter de custo registrando funcionário e tal, mas, cara, lá na frente isso faz diferença. E, toda empresa vai ter um acidente de trabalho uma hora ou outra. É normal. Então, o mínimo que você tem que fazer é tentar se precaver aí. Exato. Dar EPI, dar tudo. Porque, cara, só vai somando as coisas, né? Não tá registrado, não tem EPI, não tem isso, não tem aquilo aí, cara. Aí tá totalmente errado. Por isso que as regras da empresa, ela tem que estar explícita, assinado ali por todos os colaboradores, eles têm que seguir a regra. Se caso eles não sigam... Ou seja, o risco é deles. É deles. E o cara tem que ser o funcionário. Você viu lá que o cara tá subindo no poste e não tá colocando aquela corda de segurança. Reaprender. Advertência. Não tá colocando o capacete, não tá fazendo isso. Não tá seguindo o manual ali de segurança da empresa. Exato. Cara, advertência, porque no final das contas, a responsabilidade é sua. Se o cara não estiver usando o IPI, é sua. O BO é seu. Você que é o dono da empresa. Não é o cara que não quis usar, não. É você que tem que estar lá repreendendo o cara. O pior de tudo é a questão de permitir o cara subir no poste 100 na empresa não ter. Né? Exato. Aí Então... A gente pode pensar assim, sonegar imposto é um problema que a empresa pode fazer, mas a receita pode até demorar para chegar em você. Agora, trabalhista... Se o cara sair, se acontecer um acidente e o funcionário sai bravo, ele vai te processar e o juiz sempre vai dar ganho de causa pro trabalhador, que é o lado mais fraco da relação. Com a Receita, se tiver uma amarração jurídica, você ainda consegue negociar o pagamento e tudo mais. Agora, em trabalhista, você sempre vai perder. Então, quanto mais seguro você tiver... melhor. E isso que a gente tá falando ainda de casos, assim, extremos, né? Exato. Cai do poste, de machucar, de acidente de trabalho. Isso pode acontecer até com uma assistente administrativa de provedor, com uma pessoa que trabalha no seu financeiro não tá registrada, não tá nada, saiu amanhã depois, era sua prima, era da amiga da sua mãe lá, morava na esquina lá da sua casa... conhecida antiga, mas, cara, na hora que sai da empresa, ali vai querer os direitos, né? Vai querer receber, então... Provedor, vamos ficar esperto nisso aí, porque a gente vê muito provedor com gente sem carteira. Porque muito provedor começa como familiar. Beleza, a gente até entende. Entende. Acabei de abrir o CNPJ. Vou colocar minha prima, não tenho dinheiro. Beleza. Só que assim,
se regulariza, tem jeito, tem formas, né? E não é oneroso. É oneroso deixar pra sempre e chegar lá e acontecer tudo isso que a gente tá mencionando. E quando acontece, cara, é papo de fechar a empresa. Exato. É papo de... E você não pode nem recomeçar, porque essa dívida vai estar atrelada a qualquer outra operação que você tiver também. Vem pra você. E aí depois não adianta chegar e falar que no Brasil não dá pra ter empresa. Poxa, olha, Vamos ser entendeu? sinceros, dá. Entendeu? Dá. Só tem que planejar. Exato, tem que saber jogar. Tem que saber jogar. Tem que saber jogar. Tem que planejar, cara. Dá pra ter empresa? Lógico que dá no Brasil. Dá pra ter lucro? Lógico que dá. Ué, como que não tem, não tem grande empresário no Brasil? Então. E não é só sonegando, não é só fazendo coisa errada. Planejando. Planejando. Exatamente, tem que ter, é o que a gente sempre fala, dá para ser lucrativo no Brasil, só que é mais difícil do que qualquer lugar. Sim. Então você precisa de um nível de conhecimento, um nível de preparo, ou você tem, ou você se conecta com empresas que possam te ajudar para você conseguir. Ou você nos contrata. Daí você não precisa ter essa... Não, mas você tocou num ponto importante. Conexão. A questão de um empresário, ele não é obrigado e ele nem tem que saber de tudo. Nem tem tempo. Entendeu? Porque assim, como o empresário ele vai saber desde a parte burocrática, jurídica, da operação, dos equipamentos, da tratativa comercial, do marketing. Poxa, ele é uma pessoa. Entendeu? Então ele precisa ter com ele pessoas, né, em empresas que possam ajudar ele na empresa dele. Com certeza. Ou seja, o empresário ele tem que pensar no meio de ganhar dinheiro. Eu gosto de falar isso porque em todas as tratativas que eu faço ali dentro do comercial, eu falo que hoje você tem que ficar preocupado em ganhar dinheiro. Com certeza. E nós aqui vamos fazer você não perder, você deixar, né, de perder dinheiro. Deixar dinheiro na mesa. Exato. Então eu acho que é legal, né, que você tocou num ponto importante, porque o empresário ele não precisa saber tudo. Ele precisa saber quem sabe, ele precisa ter acesso às pessoas que sabem o que ele não sabe. Ele precisa, assim, acompanhar, ter uma noção por fora e tal, mas, assim, saber a fundo. Eu já conversei muito com empresário, assim, que o cara queria ali saber na risca ali o cálculo de folha de pagamento e cálculo de tributação e tal. Perda de tempo. Eu falei, amigo, você tá perdendo tempo. Vai focar. O core do seu negócio não é isso. Você contratou a gente pra isso, então confia. Você acompanha, claro, sempre acompanhe, né, tudo. Mas assim, cara, você contratou a gente pra isso, então fica tranquilo, né? Você não precisa saber ali a legislação a fundo disso e daquilo. Exato. Tem muitos que falam, Otávio, eu vou começar um curso de contabilidade pra melhorar. Eu falei, não, vai fazer um curso relacionado a vendas, vai fazer um curso relacionado a marketing, Exato. vai fazer um curso relacionado a gestão. Exatamente. É isso que o cara... Porque quando você passa de gestor, você tem que saber sobre gestão. Vai se conectar com pessoas que deram certo, pessoas que têm aí o... Exato. Vai até visitar outros provedores. Exato, exatamente. Diversificar negócio. Vai diversificar seu negócio, vai ver vai uma visão, entender. ter uma visão de fora da sua empresa, Exato. conhecer outros cenários. Exato. Quando- É isso que você falou. Outros cenários, não precisa ser só provedor de internet. Não precisa ser não precisa. Cenários deram certo. Ou até tá no mesmo nicho, cenário de tecnologia, alguma coisa assim, né? Cenário de prestação de serviço ali com assinantes. Pega o que tá dando certo em outros cenários e traz pra sua operação. né? Vai fazer network, né? O cara não tem, o provedor não tem que saber ali fazer cálculo de folha de pagamento. Por isso que você tem que contratar uma empresa Exato. de confiança. Pra você deixar na mão deles E saber que tá feito. e saber que tá feito. Não, eu gosto de falar que não quer dizer que é só nós que sabemos. Poxa, Não. você consegue saber. O provedor de internet, se ele pegar a resolução da Anatel, se ele estudar, ele é capaz, ele conseguiria fazer, vamos pensar, 90% das coisas que nós fazemos hoje. Só que o que é mais interessante? É ele ficar ali antenado com resolução, ele ficar antenado ali dia após dia com as questões dos impostos, o que ele tem que fazer, a parte tributária, a parte trabalhista, as questões técnicas da empresa dele, é muito mais barato do que propriamente ele contratar, né? É muito mais barato ele contratar a gente, né, ou empresas que possam levar ele para um outro patamar do que ele ficar preso em legislação, em saber isso dia após dia. Com certeza, porque a legislação brasileira muda todo dia, o cara tem que estar atualizando sempre. E ele não vai ter tempo de fazer só isso. Se ele fizer isso, ele não vai fazer outra coisa. Exato. Então, cara, é isso. Provedor, foque na gestão do seu negócio. Deixe a parte burocrática, a parte de pensar nessas questões conosco. Venha para Intelectcom, para Intellect, né? E é isso, né? Nossa visão é justamente essa, do provedor aumentar o seu lucro, não perder dinheiro, para você poder focar em ter mais assinante, aumentar a sua operação e passar mais poste pela cidade aí, né?
E eu acho que é isso. E lembre-se, né? Você não precisa saber de tudo, mas você precisa entender Tá com e conhecer pessoas que saibam. Contratar pessoas que saibam. Porque Exato. até nós mesmos, né? A gente, Exatamente. quando a gente já não tem braço, é melhor às vezes você terceirizar muitas coisas, colocar para outras pessoas fazer do que você ter dentro, você querer Perfeito. saber. Então é isso. É isso aí, então, provedor. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Não se esquece, se inscreve aqui no nosso canal, já segue a gente, deixa um comentário aqui, manda para os seus amigos aí que tem algumas dúvidas sobre contabilidade. Acompanha o nosso perfil nas redes sociais também, a gente está sempre atualizando sobre o que está acontecendo. E já sabe, né? Deixa um like, segue a gente aqui. Grande abraço.